Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso da OAB, segunda fase em Direito Penal. Meu nome é Natália, estou acompanhando os senhores aí nas correções de simulados, das peças, das questões também. Vou deixar o meu Instagram, ele vai aparecer aqui embaixo, então, qualquer dúvida, não só em relação à aula, mas na matéria do curso, por favor, me mandem um direct lá e eu vou responder todos vocês, tá? Hoje nós vamos fazer uma correção, né, correção de um dos exercícios que foi proposto aí, que foi a peça queixa-crime, tá? Bom, nós sabemos a importância de fazer todas as peças, né, para ir para a prova preparado, sabendo da matéria. E eu vou dar algumas dicas aqui durante a nossa correção, tá? Primeiro, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vamos ler o enunciado, destacando os principais pontos. Fazer essa leitura atenta do enunciado é muito importante. Por quê? Quando nós lemos o enunciado com calma, com atenção, e vamos destacando esses principais pontos, na confecção da peça, a gente consegue colocar exatamente o que o examinador está pedindo. Então, primeiro, para identificar a peça, né, isso é o mais importante, e depois colocar aí todos os quesitos e pontuar a peça, tá? Por isso é muito importante fazer o esqueleto. Então, identificar o nosso cliente, verificar o momento processual, verificar a pena, a competência. E esse esqueleto, eu falo para vocês, façam em todas as peças. Mesmo que você já matou, ele fala, aqui eu sei que é um caso de queixa, não precisa fazer o esqueleto todo, façam, tá? Façam sempre. Por quê? Agora é hora de treinar. E conforme a gente vai fazendo, toda hora fazendo esse esqueleto, verificando, a gente vai repassando aquilo na nossa cabeça. Então, você vai, sei lá, verificar a competência. Você começa fazendo sempre, vai de uma forma automática, você já vai saber para onde você vai endereçar a sua peça ou o seu recurso, tá? Então, é muito importante fazer isso. No dia da prova, isso vai, obviamente, ajudar muito vocês. Por quê? Vocês têm um certo tempo para fazer, né? Não é um tempo muito longo. Você tem que fazer uma peça, tem que responder 4 questões, e geralmente é uma prova extensa, tá? São enunciados longos aí, e a gente não pode vencer, não pode acabar ficando cansado nessa leitura e esquecer algum ponto muito importante. Então, fazer esse esqueleto é de suma importância, tá? Depois, identificando as teses, vou fazer aqui com vocês, eu costumo dividir em apresentação da tese, premissa maior, menor e conclusão. Então, apresentei minha tese, o que eu vou falar? Olha, nesse caso, não é... Vou dar um outro exemplo aqui. Condenação. Por quê? O artigo tal diz uma coisa. No caso em tela, houve tal, tal, tal. Conclusão, absolvição, por exemplo. A gente vai fazer aqui, vai ficar de uma forma bem clara para os senhores, tá? É óbvio que você não vai escrever tudo no seu esqueleto, não vai fazer tudo no seu rascunho, mesmo porque senão você acabaria perdendo muito tempo da sua peça. A intenção é fazer de uma forma resumida, mas conseguindo colocar ali as ideias que você vai passar para a sua peça, e aí a peça fica redondinha, fica maravilhosa para o seu examinador ver e falar, não, tem que pontuar, porque está certinho aqui, correspondeu ali todos os requisitos, todos os quesitos que ele pede ali. Muito importante sempre colocar também o fundamento legal das peças, das suas teses, tá? Isso é muito importante, senão não vai pontuar, tá? E não só indicar, mas também explicar. Bom, vamos para o nosso enunciado? Vamos lá. Ricardo Mendes, reincidente. Ao tomar conhecimento do relacionamento amoroso que sua esposa mantinha com Matheus Costa, diretor de uma grande empresa multinacional, decide tomar uma atitude para mostrar aos dois que não poderiam brincar com ele. Bom, então o que a gente tem aqui? O Ricardo Mendes, que é reincidente, ele tomou conhecimento que a sua esposa estava mantendo aí um relacionamento amoroso com Matheus Costa. Matheus Costa, que era diretor de uma grande empresa multinacional. Bom, e o Ricardo Mendes, ele decidiu tomar uma atitude para mostrar aos dois que não poderiam brincar com ele. Ele vai até a residência de Matheus e, munido de uma marreta, destrói o seu veículo Ferrari. Bom,
Matheus, então, foi até a delegacia e requereu a instauração de inquérito policial. Ao final das investigações, restou comprovada a materialidade do crime, do qual resultou um considerável prejuízo no montante de R$ 800 mil para Matheus, bem como a autoria de Ricardo. Que prejuízo em R$ 800 mil, gente? Vamos lá. Bom, então, o que nós temos aqui? O Ricardo ficou bravo porque descobriu que a esposa estava mantendo um relacionamento com o Matheus e destruiu o veículo dele, que nada mais nada menos era uma Ferrari. E aí tivemos um prejuízo comprovado de R$ 800 mil. Tá? Restou comprovada a materialidade. E não só a materialidade, restou comprovada a autoria de Ricardo. E aqui, como advogado de Matheus, atue em prol do constituinte. Você é advogado de Matheus, você não é advogado do Ricardo. Matheus, que é o dono da Ferrari, que deve estar bem chateado, né, gente? Pô, tem uma Ferrari, alguém quebra. Mas vamos lá. Seguinte, então, no caso, nós temos aí uma queixa-crime, né, que é a inicial oferecida pelo particular nos casos de ação penal privada. Nós sabemos que a regra é que a ação penal seja pública, né, iniciada por meio de denúncia do Ministério Público, mas existem casos aí que o legislador ele julgou que a instauração de um processo poderia vulnerar ainda mais o ofendido e concedeu a ele aí o direito de, conforme a sua vontade, propor ou não a ação. Tá? No presente caso, então, o que nós temos? O Ricardo ele estava bravo, descobriu que Matheus tinha um relacionamento com a sua esposa e ele decidiu quebrar o veículo de Matheus, né? Ou seja, ele praticou um crime de dano, tá? Dano qualificado. Perceba, o enunciado ele diz expressamente que você é advogado de Matheus. Isso é muito importante, tá? Às vezes você vai lá e coloca que é advogado de Ricardo, então, se você é advogado de Matheus, tá? Quais são as teses, né? Você vai falar que houve a prática aí do crime de dano qualificado, tá? E vai pedir a condenação de Ricardo por tal delito. Tudo bem? É isso, é uma peça relativamente simples, então não tem muitas teses, é isso. Vamos para a lousa, a gente vai fazer o nosso esqueleto lá. Quem é o nosso cliente? Nosso cliente é o Matheus, que foi a vítima, o dono da Ferrari. Que deve estar chateado, né, gente? Pô, é uma Ferrari, alguém destrói a sua Ferrari, mas vamos lá. Crime, dano qualificado. Dano qualificado. Artigo 163, parágrafo único. Inciso 4 do Código Penal. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da correspondente à violência. Está lá no artigo. Ação penal, como nós vimos, privada. Rito sumário, né? A pena parágrafo 1º. Opa! A gente também começa sempre coloca, né, nosso esqueleto, então, suspensão condicional do processo, né? Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, tá? Então, a gente coloca aqui, só para a gente não esquecer, para colocar sempre no nosso esqueleto. A mesma coisa de acordo de não persecução penal, do artigo 28A. O que mais? Momento processual. Finalizou o inquérito policial, então,
comprovadas a materialidade, e autoria delitiva. Nossa peça, a queixa-crime. Artigos 30 e 41 do CPP. Artigo 100, parágrafo 2º do CP. Código Penal. Competência, aí no caso, de direito da Vara Criminal da comarca de. Quando a gente não sabe, 3 pontinhos só. E aí, vamos começar como eu expliquei lá para vocês no começo da aula. Só vamos ler aqui, ó. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único, se o crime é cometido por motivo egoístico com prejuízo considerável para a vítima. Tudo bem? Bom. Vamos lá. A apresentação da tese. Olha como eu dividi aqui. Então, eu faço aqui. Opa. Começo com a apresentação da tese. Como é a apresentação da minha tese nessa peça? Você vai falar, Ricardo Mendes praticou contra Mateus o crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso 4 do Código Penal. E aí, qual vai ser a sua premissa maior? Você vai falar do artigo, né? Do caso que o artigo 163 parágrafo único, inciso 4 do Código Penal. Ele tem uma pena maior aí, eu não coloquei no outro slide, mas vocês podem observar aí no código de vocês. E aí, qual vai ser a sua premissa menor? Você vai explicar o caso concreto, né, o que o enunciado traz. Então, você vai falar, no caso... conforme restou apurado nos autos, Ricardo, ele foi, né, dirigiu-se à residência, até a residência, de Mateus, e aí você vai explicar, e munido de uma marreta, né, e com uma marreta,
destruiu seu veículo, né, Ferrari. Gerando prejuízo de R$800 mil. R$800 mil, tá? Então, você vai falar, olha, com tal conduta, danificou o patrimônio, destruindo bem de alto valor de sua propriedade, e aí você vai pedir aí a condenação, você vai concluir com aquilo que você já tinha, com o que você falou. Tá vendo como fica mais redondinho? A gente consegue enxergar melhor na hora de redigir a peça. O que você vai requerer ao final, né? Vou colocar aqui. Então, ante o exposto, requer seja recebida e processada a presente queixa-crime determinando a citação de Ricardo Mendes para que seja processado e, ao final, condenado às penas do artigo 163, parágrafo único, inciso 4 do Código Penal. Você vai também requerer valor mínimo de indenização, lá do artigo 387, e requerer também a oitiva das testemunhas, tá? Fazendo de forma aí genérica, tá? Então, testemunha, qualificação, endereço. Porque o enunciado não traz nada, tá, gente? Quando for fazer, não só na queixa, outra peça que peça aí, rol de testemunhas, cuidado, não vamos inventar dado, tá? Começar a falar assim, o vizinho que viu, mas que vizinho? Não tem ali, não constou nada no enunciado, tá? Então, um pouquinho de cuidado para a gente não falar mais do que o enunciado. A gente tem que falar tudo que todas as informações que o enunciado traz para a gente, tá? Nunca inventar dados, tudo bem? Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa, de novo, mandem um direct para mim no Instagram. E bons estudos.